Hoje tivemos mais uma decisão de corte de juros nos Estados Unidos e o corte veio em 0,25 pontos bases como esperado. Só que o mais importante da reunião de hoje foram as falas do Powell que podem sinalizar quando vai começar de fato uma out-season. E esse é o pivô de liquidez do Fed, ou seja, o momento em que o Federal Reserve ele interrompe o aperto quantitativo, o QT, e volta a expandir o seu balanço patrimonial. E historicamente, esse movimento ele marca o início do ciclo de alta das altcoins, quando o Fed ele para de reduzir o seu balanço e volta a injetar dinheiro na economia e assim as altcoins tendem a superar o desempenho do Bitcoin. E é por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre a decisão de hoje do Federal Reserve e o mais importante, o que esperar do mercado para as próximas semanas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal batendo no sininho para você se manter atualizado e não ficar para trás desse mercado volátil. Primeiro, vamos falar sobre a decisão. O Fed ele corta a taxa de juros pela segunda vez esse ano e anuncia fim do aperto quantitativo, ou seja, o fim do QT. Então o Federal Reserve ele cortou a taxa de juros em 25 pontos bases nessa quarta-feira pela segunda vez esse ano, porque já tivemos na última reunião de setembro um corte também de 0,25. E disse que pararia de reduzir o tamanho do seu balanço a partir de dezembro, ou seja, 1º de dezembro encerramos o QT. O principal motivador desse corte é a desaceleração da economia, como ele reforça aqui, ó. Os ganhos de emprego diminuíram esse ano e a taxa de desemprego aumentou ligeiramente, mas permaneceu baixa até agosto. Indicadores mais recentes são consistentes com esses desenvolvimentos. Já a inflação ela subiu desde o início do ano e permanece um pouco elevada. Então agora a taxa de referência ela vai para a faixa de 3,75 a 4% no ano. Vale relembrar que na reunião anterior de setembro, as projeções dos membros votantes do Fed, eles esperavam uma taxa de juros menor para 2026 na região dos 3,4% ao ano, sinalizando mais um corte de juros ainda esse ano. Só que na coletiva de imprensa de hoje, o Powell ele falou o seguinte, ele recuou nessa perspectiva de mais um corte em dezembro e esfriou um pouco o mercado nesse sentido. Agora o que eu considero mais importante, desde 2022 o Fed ele tem reduzido a quantidade de ativos mantidos em seu balanço, ou seja, eles estavam retirando a liquidez da economia basicamente, permitindo que ativos em vencimento saiam do seu balanço. O aperto quantitativo ele reduziu o balanço do Fed de quase 9 trilhões de dólares, que foi no seu auge da pandemia, para a cifra atual de cerca de 6,59 trilhões de dólares, ou seja, teve uma bela enxugada de liquidez na economia desde 2022. Então com isso podemos concluir que em novembro ainda vamos ter QT, só que a partir do dia 1º de dezembro acabou o QT, ou seja, o Fed ele vai parar de reduzir a liquidez aí da economia. E isso é extremamente positivo por conta de algumas fases aí de ciclos de mercado. Agora puxando o comportamento de alguns ativos, o Bitcoin na reunião ele teve uma bela correção, então no dia de hoje ele caiu bastante durante a reunião do Fed e buscou liquidez até a região dos 109.237. Essa sombra compradora é um ótimo sinal de que o mercado ele comprou bastante essa queda, então o mercado ele fez mais um fundo, então o Bitcoin ainda está em construção de uma tendência de alta aqui dentro do gráfico de 4 horas, né? Ele fez esse recuo e agora ele já está estabilizado aqui na região dos 111 mil dólares. Agora puxando em um prazo um pouco maior aqui no gráfico semanal, podemos ver que o Bitcoin ele mantém sua estrutura de alta sólida de médio e longo prazo, tá bom? Então ele vem dentro deste canal de alta aqui, ó, desde 2023. Aqui ele teve uma aceleração para a parte superior do canal, fez o recuo em 2024, né? O ano inteiro ele ficou lateral em correção, voltou para a parte de baixo aqui desse canal de alta. Início desse ano, ele puxou, né, que começou no rally de novembro até janeiro, ele puxou até esse topo do canal de alta. De final de janeiro até abril, o Bitcoin ele fez esse recuo e agora puxamos mais uma vez até a metade e agora estamos na região inferior do canal, ou seja, é a melhor região de acumulação, é a melhor região de compra, porque o Bitcoin basicamente está se preparando para nos próximos meses fazer esse tipo de movimentação aqui, buscar essa região que seria 156 mil dólares. Se o mercado ele ficar muito forte, aí ele poderia buscar ali em cima a região dos 220 mil dólares por unidade. Então é bastante coisa essa parte superior aqui do caixote. Essa parte superior aqui do canal de alta costuma ser uma ótima região de realização. Essa é uma primeira região de realização e essa daqui onde estamos neste exato momento é uma região de acumulação, ou seja, uma região de compra. Então, por enquanto, mesmo com a queda de hoje, durante a reunião, o Bitcoin ele mantém sua estrutura de alta e está dando oportunidades de entrada nesse exato momento e eu acredito que os próximos meses serão bem otimistas para o mercado. Outra coisa importante é puxando aqui a liquidez do próprio Bitcoin, é que durante a reunião ele fez uma limpeza dos apostadores de alta, então tinha muita gente alavancada mais uma vez dentro dessa região. Durante a reunião, os institucionais basicamente limparam a liquidez aqui, ó, das pessoas que estavam pegando dinheiro emprestado em corretora para se alavancar
alavancar, abrindo long. O institucional fez o preço cair rapidamente, liquidou todo mundo que estava nessa ponta aqui, ó, liquidou até os 109 mil dólares e agora ele deve liquidar a região superior, que é essa região que agora se concentra a maior parte da liquidez até ali os 117 mil dólares por unidade. Aí daqui para cima, hoje não tem tanta liquidez assim. Então a próxima resistência do Bitcoin está aqui em 116 mil dólares e é aqui que o preço tende a capturar nos próximos dias, tá? Agora puxando um prazo um pouco maior, existe liquidez aqui dentro dessa região até 120 mil dólares. Aqui tem uma região com ausência de liquidez, ou seja, resistência para o Bitcoin. E depois tem bastante liquidez dos 126 até os 130 mil dólares para ser capturado. Já na outra ponta, na parte inferior, temos liquidez ali abaixo dos 108 mil dólares, né? Que vai de 108 até 102 mil dólares. Então não é impossível que o Bitcoin ainda busque uma liquidez aqui embaixo, né? Eu acho difícil ele buscar isso agora, ainda mais com essa formação de fundo no dia de hoje. É mais provável que ele busque a liquidez aqui em cima daqueles que estão shortando e apostando contra a alta do Bitcoin. Com relação ao gap, né, o Bitcoin ele tinha um gap entre 110 e 112 mil dólares. Nessa queda e correção de hoje, ele fez o fechamento completo do gap. Isso daqui elimina um pouco o viés baixista do mercado de curto prazo. Então toda essa correção foi ótima aí para limpar os apostadores de alta, fechar o gap para continuarmos subindo, principalmente no mês de novembro. Agora, extraindo algumas falas do Powell da reunião de hoje, nós podemos ter uma noção daquilo que ele espera para os próximos meses sobre juros e política monetária. Então o mercado ele já está de olho na próxima reunião que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Então faltam aí 45 dias para a próxima reunião do Fed. Antes, né, da reunião de hoje, boa parte do mercado já estava esperando mais um corte de juros para essa reunião. Então tinha ali cerca de 85% do mercado esperando um corte de juros de mais 0,25%. Depois das falas de hoje do Powell, que falou basicamente que ele não está tão confiante assim sobre a próxima reunião, não tem nada certo sobre o próximo corte de juros, a expectativa do mercado caiu bastante. Só que uma coisa que vale lembrar é que por enquanto estamos em um período de shutdown, ou seja, existem vários órgãos paralisados lá nos Estados Unidos que emitem dados e que influenciam diretamente aqui na expectativa do mercado e se vai ter corte ou não. Então, por mais que Powell tenha sido um pouco neutro e mais pessimista com relação ao próximo corte em dezembro, ainda assim a gente tem uma grande chance de ter mais um corte ainda esse ano. Porque puxando a precificação do mercado de bonds, né, o mercado de renda fixa americano, dos títulos de curto prazo de 2 anos, nós podemos ver que eles estão caindo cada vez mais. E quanto maior a queda nesses títulos, mais eles estão antecipando e sinalizando que vamos ter mais cortes nos juros, ou seja, os juros vão cair ainda mais. Ó, dá para ver que durante toda essa queda e oscilação, eles estão se aproximando aqui da região dos 3%. Então, o próprio mercado de bonds já está precificando mais um corte que pode vir esse ano ou em janeiro do ano que vem. Então, nesse momento, o mercado ele pode se desenvolver de algumas formas. Primeiro, nós temos alguns ativos que têm maior chance de ter alta nesse final de ano do que outros, né? Ainda não temos nenhuma garantia de out-season porque ainda estamos em QT e no dia 1º de dezembro vamos encerrar o QT, só que não necessariamente vamos dar início a um QE, né? Que seria a impressão monetária, a injeção de dinheiro na economia, o que geralmente traz as maiores out-seasons do mercado. Para termos de fato aquela out-season forte, onde todas as altcoins sobem muito forte, nós precisamos de injeção de liquidez e o mais importante é observar aqui as reservas do Fed. Então, enquanto estamos em QT, desde 2022, pode perceber esse gráfico aqui em queda, né? Porque é basicamente a liquidez caindo. E a partir do dia 1º de dezembro, essa liquidez vai parar de cair, só que ela vai ficar estável. Então, ela vai ficar lateralizada, assim como ficou durante um grande período aqui, ó, entre 2015 e 2018. A liquidez ela ficou estagnada, estabilizada. Aqui tivemos uma queda de liquidez que foi entre 2018 a 2019 e vale lembrar o que aconteceu aqui em 2019, que gerou uma grande crise de liquidez e isso obrigou o Fed a iniciar o QE, né, a impressão monetária, onde tivemos a altcoin season mais forte de todas neste rally de alta aqui. Esse rally, ele fica muito claro quando observamos a dominância do Bitcoin, porque basicamente, né, a dominância do Bitcoin é o quão dominante ele está sobre o resto do mercado, o restante das altcoins, basicamente. Então, quanto mais alto esse gráfico, mais dominante está o Bitcoin. Quanto mais baixo, menos dominante está o Bitcoin e provavelmente as altcoins estão subindo bastante nesse período. Então, a última vez que tivemos uma alt-season muito forte foi 2021 e tudo isso começou aqui no final do ano de 2019. Perceba que a dominância do Bitcoin estava subindo bem forte, aqui ela estabilizou nessa região e aí começou uma queda na dominância do Bitcoin. E aqui tivemos
uma bela out-season. A partir de 2022, o Fed iniciou o QT, começou a aumentar os juros, isso daqui formou fundo, né? E aí o Bitcoin ele voltou a ser dominante no mercado e é até hoje, né? Então estamos em plena tendência de alta aqui na dominância do Bitcoin. É interessante observar que temos pequenas janelas de alta das altcoins, então agora estamos numa janela de possibilidade de continuação de alta das altcoins e com o encerramento do QT, isso facilita a alta das altcoins, mas não quer dizer que vamos ter out-season. Para ter uma out-season, de fato, nós temos que ver isso daqui derretendo, tá? Chegando aqui nesses níveis de 39% e 40%. É quando as altcoins têm um desempenho melhor do que o próprio Bitcoin. Quando olhamos a dominância do Bitcoin comparado aqui ao balanço do Fed, né? Aquele mesmo gráfico de balanço do Fed, podemos ver claramente a alta correlação. Nessa fase de impressão monetária, injeção de liquidez, tivemos a queda da dominância do Bitcoin muito forte. Aqui, quando a liquidez fez topo, tivemos também o fundo da dominância do Bitcoin. E depois, quando a liquidez começou a ser retirada pelo QT do Fed e alta dos juros, a dominância do Bitcoin voltou a subir. Então, por enquanto, ainda assim, o Bitcoin ele está ganhando das altcoins no geral. Só que com o encerramento do QT no dia 1º de dezembro, tudo isso pode começar a mudar, tá? Porque facilita a alta das altcoins, mas ainda não quer dizer que vamos ter impressão monetária e out-season. Por enquanto, não. 2019, quando tivemos o evento lá de injeção monetária e QE, tivemos um grande problema no sistema bancário, onde no dia 17 de setembro de 2019, as taxas de juros dos contratos de recompra overnight, ou chamados de Ripple, né? Que são os empréstimos de curto prazo entre instituições financeiras, ou seja, bancos principalmente, sofreram um aumento repentino e inesperado. Porque a taxa, ela saltou em apenas um dia de 2,4% para 5,25%. E durante a negociação dos ativos, as taxas de juros chegaram a atingir 10%, ou seja, muito acima do normal, tá? É algo bizarro que aconteceu em 2019. Então, esse movimento afetou a taxa de juros de empréstimos e basicamente passou da meta estabelecida pelo Fed. Então, nesse cenário, o Fed ele teve que injetar 75 bilhões de dólares em liquidez nos mercados de recompra no dia 17 de setembro e continuou fazendo isso todas as manhãs durante o restante da semana. Dessa forma, tivemos uma grande injeção de dinheiro na economia e na liquidez e aí nós começamos a out-season. Então, por enquanto, o mercado de altcoins, sim, ele vai ter algumas vencedoras, né? Mas são poucas altcoins dentro das milhões e milhões que existem hoje. Não vai ser aquela out-season clássica que vamos ter nesse final de ano. Provavelmente vamos ter alta de algumas altcoins, mas não de todas, tá? E vão ser altas temporárias, né? Altas de 20, 30, às vezes 60 dias na maioria delas, e aí depois elas passam de novo para um período de correção. As maiores são as mais certeiras para ganhar algum dinheiro nesse final de ano, mas não quer dizer que você vai fazer 10x, 5x, assim como foi feito lá em 2021. Foi de fato quando tivemos uma out-season. Mas de qualquer forma, o que me deixa muito otimista é o Ethereum, porque o Ethereum desde abril, ele formou um fundo aqui, iniciou esse processo de alta e está fazendo uma construção de alta, inclusive ele está em cima do seu principal suporte, que são os topos anteriores aqui na região dos 3.880 dólares. Então, aqui é uma região de compra, uma região de acumulação. Aí ele já segurou aqui, ó, 1, 2, 3 e agora mais uma vez 4 vezes nessa região de suporte. Fechando a semana dessa forma, podemos acreditar que o mês de novembro será um mês de alta mais forte para Ethereum e quem sabe algumas altcoins, mas não todas. E uma coisa interessante é quando o Ethereum romper ali os 5 mil dólares, né? Provavelmente ele vai romper nesse final de ano, mas nada é garantido, lembrando disso, né? Quando ele fizer esse movimento, muitas altcoins vão subir forte, tá bom? Mas provavelmente vai ser uma janela mais curta, a não ser que depois de dezembro, no ano que vem, o Fed tenha que fazer um QE, uma injeção de liquidez por algum motivo na economia. E por que acredito em alta, né? Qual é o contexto atual do mercado? Temos S&P 500 na máxima histórica, Nasdaq na máxima histórica, ações de tecnologia máxima histórica, Russell 2000 na máxima histórica, o Bitcoin por enquanto está carregando e o Ethereum também está carregando. Quando o S&P 500 está em máxima histórica, geralmente, algumas semanas depois, o Bitcoin ele costuma bater máxima histórica quando ele está numa fase de descorrelação. Então nós estamos exatamente nessa fase onde o Bitcoin ele perde um pouco a correlação com o S&P 500, que está batendo uma nova máxima histórica neste exato momento, e o Bitcoin ele está ainda num período ali de correção. Mas podemos ver aqui o gráfico comparativo, ó, o roxo é o S&P 500 e o branco é o preço do Bitcoin e a sua correlação. Ó. Tem períodos que ele tem uma alta correlação e períodos com baixa correlação, mas no geral ele tende a ficar mais nessa região, ou seja, tem uma alta correlação com o S&P 500 do que uma correlação mais baixa. Então, se o S&P 500 está batendo o topo histórico, é uma questão de tempo até o Bitcoin bater um novo topo histórico, basicamente isso. O próprio JP Morgan puxou algumas estatísticas e mostrou a correlação do Bitcoin contra o S&P 500, né? Ele tem uma correlação ali de 0,34 na média e contra o Russell, e o Russell de tecnologia tem uma correlação ainda maior, ou seja, um dos melhores índices
índice para olharmos aí uma correlação é o Russell. E se nós puxarmos o Russell aqui nesse curto prazo, podemos ver que ele está em fase de rompimento de um topo histórico lá de 2021. Então isso daqui é um ótimo sinal para uma continuidade de alta do mercado cripto no geral. Inclusive, se o Russell ele continuar subindo forte, provavelmente o mercado cripto também continuará subindo mais forte. O Russell já está em máxima histórica, é uma questão de tempo até o Bitcoin ele bater uma nova máxima histórica e assim ele vai puxar o mercado de altcoins. Então, além desses mercados, no mundo inteiro, na verdade, 60% das bolsas estão em recorde histórico, batendo recorde histórico. Isso é sinal de bull market, é sinal de que tem dinheiro no mercado de risco e é sinal de que hora ou outra o Bitcoin também vai bater um novo topo histórico. Então, o contexto atual é o seguinte com a reunião do Fed. Fim do QT em dezembro, depois disso vamos passar por um período de estabilização, ou seja, sem contração e nem injeção monetária, e o passo 3 poderia ser esse daqui, possibilidade de QE no ano que vem. Isso só vai acontecer se tivermos algum catalisador, bancos quebrando, falta de liquidez, alguma coisa desse tipo, assim como foi 2019. Mas por enquanto, como eu coloquei aqui, isso é só uma possibilidade, não vai acontecer, ou seja, ainda não é garantido out season. Podemos ter uma alta forte do mercado, mas não quer dizer que vai ser uma out season igual 2019, 2020 e 2021. Além disso, quando olhamos para a liquidez, o valor de mercado das stablecoins está também batendo recorde histórico. Estamos ali numa crescente muito forte, ou seja, estão imprimindo muitas stablecoins no mercado, hora ou outra isso daqui vai entrar dentro de Bitcoin, vai entrar em Ethereum, vai entrar em algumas altcoins e vai empurrar os preços para cima. Se tivéssemos em um outro cenário de bear market, de contração de liquidez, aí poderíamos ter algo parecido com isso daqui, ó. Essa queda de liquidez até dentro do mercado de stablecoins, isso significa que o mercado ele vai corrigir e vamos entrar no período de bear market. Já no bull market é isso daqui que acontece. Então o mercado de cripto está aumentando a liquidez em stablecoins, hora ou outra isso daqui vai entrar dentro do mercado. Então mesmo com essa correção de hoje, com as falas do Powell que pode não ter corte de juros em dezembro, eu ainda sigo bem otimista com o mercado para esse final de ano e acredito que ainda estamos numa fase de acumulação. É sempre bom relembrar esses memes, né, que são bem ilustrativos. Então quando o Bitcoin bate 126 mil dólares, um monte de gente quer comprar ele no FOMO. Quando o Bitcoin está ali nos 108 mil dólares, próximo da região atual, pouquíssimas pessoas estão querendo comprar ele, que sim, de fato seria a melhor região de compra nesse curto prazo. Ethereum a mesma coisa, ó, batendo 4.900, uma galera lá querendo comprar. Ethereum agora em 3.800, agora tá 3.900, pouquíssimas pessoas comprando. E atualizando aí os preços mais importantes, Bitcoin acima de 116 mil dólares, extremamente bullish, provavelmente ele vai romper topo histórico acima de 116 mil dólares, acima de 108 mil dólares, né? Nessa faixa que estamos atualmente, fico bullish com o mercado ainda, então ainda estou otimista com o mercado. Já se ele perder 108 mil e se manter abaixo, entre 108 e 102, fico com sentimento neutro, já é um pouco mais arriscado continuar muito exposto no mercado. Abaixo de 102, entre 95 mil dólares, eu já fico pessimista, ou seja, eu teria bastante caixa nessa região, e se ele perder 95 mil dólares, abaixo disso, aí é bear market. Aí vamos passar por um período longo de correção, é hora de ficar em caixa, dá para fazer operações de short, por exemplo, aqui na Quantifury, inclusive se você quiser utilizar uma plataforma sem corretagem, sem pegadinha na hora de fazer compras e vendas, né? Porque muitas plataformas colocam um spread embutido, invisível ali na hora de você comprar e vender, onde o preço de compra é mais caro, o preço de venda seu é mais barato. Nessa plataforma não tem nada disso. Para abrir conta, você pode escanear o QR Code ou clicar no link nos comentários e colocar o código RCC para você receber um bônus aí de até 250 dólares em Bitcoin. Então, sim, no mês de dezembro temos o encerramento do QT, podemos ter o pivô do Fed em breve, né, com uma injeção de liquidez, quem sabe no ano que vem, e isso significa que vale muito a pena estar posicionado no mercado. Para esse final de ano, estou muito otimista com Bitcoin, Ethereum e algumas altcoins, e eu vou trazer isso num próximo vídeo, por isso você deve se inscrever nesse canal para saber quais são esses ativos que eu acumulei e eu estou mais otimista para esse final de ano. Lembra de deixar o like e eu te espero no próximo vídeo. Falou!